La presidenta, minha esposa, comenzó a vengar-se de mim em eu trabalho. La pareja envidiada por todos, ahora ela é como um inimigo para mim. Debido a uma dificuldade que não puedo expressar, só lo puedo soportar em silêncio su humilhação y tormento. Mais tarde, mori em seus braços. Antes de morir, fantasié, seria genial se pudiera renascer? A continuação. Anunciaré um ajuste de personal. La voz de Su Kim era fria como o hielo, resonando em toda a sala de conferências anual. Estava sentado em mi asiento do departamento de ventas, charlando com mis colegas, hasta que escuché mi nombre. Lu Yuan, gerente de ventas, a partir de hoje será degradado a vendedor ordinário, supervisado diretamente por eu subdirector Lin. Toda a sala quedou em silêncio ao instante. Todas as miradas se dirigiram hacia mim. Me quedei atônito. Levantei a vista hacia ela em o cenário. Minha esposa, Su Kim, la presidenta de esta empresa. Levava um traje negro de corte impecável, com os lábios rojos ligeiramente curvados. Pero não havia nem rastro de calidez em seus olhos. La empresa necessita fuerza, não há personas que ascendem por relações. Me mirou fijamente, com uma sonrisa apenas perceptível na comisura de seus lábios. Lu Yuan, a partir de hoje, te haré saber lo que é essa la competência justa. Los aplausos começaram a sonar escassos. Mas bem, eram sussurros. Que está passando? Não é esse o senhor Lu, o esposo de la senhora Su? Nos envidiava a todos por lo carinosos que éramos. Me enviava mensagens à la sala de trabalho extra. Carino. Quero comer la sopa que cocinas. Le cogia la mano em secreto debaixo de la mesa de conferências. Ela me mirava com la cara sonrojada os olhos muito abertos. Pero a hora, su mirada hacia mim era como se estuviera mirando a um inimigo. Me odia por essa coisa que nunca poderei dizer. Después de la reunião anual, fui diretamente à sua oficina. Não importa. La escuché ao teléfono. Si, hazlo como te digo. No se lo pongas fácil. Su tono era helado, completamente diferente a sua aparência gentil anterior. Lamé a la puerta. Entra. Levantou la vista. Ao ver-me, sua mirada se enfriou ao instante. Que queres? Por quê? Le perguntei diretamente. Ela soltou uma risa fria. Se recostou a um lado, apoiando-se em eu respaldo. Por que quer? Por que me degradaste de puesto de repente? Me mirou fijamente, sua mirada era aguda como um cochilo. Crees que eres digno de ser gerente? No hablé, ela se levantou e se acercou a mim. Los tacones ressonavam nítidos em eu suelo. Lu Yuan, crees que puedes viver de minha ajuda para sempre? Respirei hondo. Nunca lo repensado. É esse assim? Ela se burlou. Entonces, sabes quanta gente na empresa pensa que ascendiste gracias a mim. Não me importa lo que pensem los demais, pero a mim sim me importa. De repente, subiu a voz. No quero que la gente pense que o homem de Su Kim é esse um inútil. Sua voz ressonou na oficina, perforando-me los tímpanos. Guardei silêncio um momento. Finalmente hablé. Bien, acepto eu arreglo. Ela se surpreendeu um pouco, ao parecer não esperava que fuera tão direto. Não esperei a que terminara. Me di la vuelta y volvi a mi puesto. Mis companheiros de trabalho me miravam diferente. Alguns fingiram estar absortos em seu trabalho, outros evitaram mi mirada. Eu hermano Li, com quem solia ter buena relação, se acercou. Me deu uma palmada em eu ombro. Hermano, que pasa? Sacudi la cabeça. Nada, só um ajuste de trabalho normal. Ela lo presagiou com torpeza y finalmente suspirou y se fui. Por la tarde. Me reubicaram em eu rincão mais aleijado. Eu ordenador também estava roto. Eu departamento de Tidijo. Lo siento, hermano Lu, los ordenadores nuevos tardarão hasta la semana que viene. Lo sé. Sei que esto fui ordenado por alguém. Después deu trabalho, fui o último em salir de la oficina. Parada na entrada do edifício, mirei a oficina do último piso com a luz incendida. Su Kim todavia estava trabalhando horas extra. A estas horas, solia subir-lhe com algo de cenar. A hora. Solo podia dar-me la vuelta y marchar-me. Ao volver a casa, o apartamento vazio estava terrivelmente frio. Su Kim não havia vuelto em muito tempo. Me sentei em o sofá y saquei mi teléfono. Abri essa foto. Com uma mulher, uma foto íntima. La foto estava trucada, pero parecia que realmente estava coqueteando com ela. Lo sé. Su Kim me odia por esto, pero não puedo explicar-lo. Porque essa mulher é minha irmã, de la misma madre y del mismo padre.
Me la enviaram lejos quando era ninha, uma hermana que nadie conosce, tiene leucemia. Necessita dinheiro para tratar-se, no puedo dejar que suquim lo sepa, porque eso sacaria la luz mais coisas. A altas horas de la noche, me senté solo em la oficina vacía, la luz de la pantalla do ordenador se reflejava em mi rosto. Em el buzão de correio havia uma foto enviada anonimamente, uma foto minha com uma mulher. Em uma pose íntima. Sorri com amargura. Suquim. Me odias por esto? A la manana seguinte. Acabo de legar à oficina Y la notificação do Departamento de Recursos Humanos legou a mi correio eletrônico, Lu Yuan. Será responsável do mantenimento de clientes em eu área de Ruadon a partir de agora. La frequência de los viagens de negócios se ajustará a 3 vezes por semana. Mirela Pantala. Mis dedos se detuvieram em eu teclado por uns segundos. Eu área de Ruadon é essa la zona de clientes mais difícil de la empresa. 3 colegas que se haviam encargado anteriormente renunciaram incapazes de suportar la presión. Levantei la vista y vi a Suquim saliendo de sua oficina. Levava traje branco, sus tacones resonavam em la alfombra, pero toda la oficina. Inconscientemente baixou la voz. Sua mirada se dirigiu hacia mim, se detuvo segundo. Y luego se apartou com frialdade. Cerrei o correio eletrônico e me levantei para ir à la sala de descanso. Justo ao legar a la puerta, escuchei a vários colegas charlando dentro. Han oído? Lu Yuan ha sido enviado ao área de Ruadon. Bien merecido. Quem lhe mandou comer deu platô de outros Y em cima no ser agradecido? SHHH, hablem mais baixo. Empujei la puerta. Y o ambiente se quedou em silêncio ao instante. Várias personas se dispersaram torpemente, ni sequer me saludaram. Tomei uma taça de café em silêncio e me di la vuelta para ir-me. Por la tarde. Me dirigi diretamente à estação de trem de alta velocidade. La primeira parada era Hangzhou. O cliente havia concertado uma reunião a las 7 de la noche. De caminho, recebi mensagem de WeChat de Suquim, antes de viernes. Organiza los dados de ventas de la primeira mitad do ano do área de Ruadon, quero verlos. Mirela fecha. Hoy era miércoles, lo que significava que tinha que visitar 3 cidades em 2 dias. Y ademais organizar médio ano de dados. Respondi, de acordo. Também tenho que terminar médio ano de dados. Respondo, de acordo. O cliente em Hangzhou era homem de mediana edad de uns 50 anos. Se apelidava Zhao. Empezou com materiais de construção y hablava com acento muito marcado. Lu, la cotização de tua empresa é demasiado alta. Yuan, la empresa de ao lado, é 10 pontos mais barata que vós outros. Saquei a documentação que havia preparado. Zhao, la qualidade de nuestros produtos é nível superior à la suya. Este é o informe de inspecção. Logo Y tirou a documentação a lado. No miro estas coisas. Solo dime, se pode negociar o preço? Como máximo, uma rebaja deu 5%. Esse é o limite. El soltou uma risa irônica. Entonces não há nada que hablar. Trai ao cliente. Me levantei. Zhao, levamos tantos anos colaborando. Por favor, piénsalo de novo. Agitou la mano, pedindo à sua secretaria que me acompanhara à salida. Sali do edifício. Mirei la hora. E a era las 10 mídia de la noche. Estava de pé ao borde de la carretera. Incendi cigarrilho. Mi móvel vibrou. Era mensagem de Suquim. Las negociações com o cliente de Hangzhou fracassaram. Frunci o seno. Como lo sabia? Respondi, sigo negociando, todavia não está decidido. Respondiu ao instante, não mientas. O senhor Zhao acaba de lamar-me. Respirei a hondo y apaguei o cigarrilho. Buscarei outra solução. Não volviu a responder. Regressei a mesma noite y ao dia seguinte por la manana volvi a la empresa a buscar documentação. Nada mais entrar em la zona de oficinas, senti que o ambiente era estranho. Vários companheiros estavam reunidos. Ao ver-me entrar, se dispersaram imediatamente. Me acerquei a mi puesto de trabalho. Descobri que alguém havia tocado mi ordenador. Todos os arquivos do escritório haviam desaparecido. Quem ha tocado mi ordenador? Nadie respondió. Mirei ao becario de ao lado, Xiao Li. Estava cabisbaixo. Dije em voz baixa, Hermano Lu, eu subdiretor Lin vino esta manana. No dije nada Y fui diretamente ao departamento de Ti. Eu jefe de Ti, Lao Zhan, tinha uma expressão de dificuldade. Hermano Lu, não é esse que no que era ajudar-te. Eu subdiretor Lin dijo que tu ordenador tinha vírus.
Nos dijo que lo formateáramos y reinstaláramos. Y os dados de mi disco duro? E não se pode recuperar. Apreté los punos y los solté. Bien, lo entiendo. Ao meio-dia. Estava comendo solo em la azoteia de la empresa quando mi teléfono sonó. Era do hospital. Senhor Lu, deve pagar la tarifa de la terapia de sua hermana como muito tarde manana. Bien, haré la transferência hoy. Colguei o teléfono. Eché vistazo ao saldo de mi conta bancária. Desde que me degradaram, mi salário se redujo a la mitad. Somado a los gastos médicos de minha hermana, mis ahorros estão quase agotados. Abri o chat. Dudé mucho tempo, pero le enviei uma mensagem a Sukin. Puedo receber um antecipo de 3 meses de salário? Lo necessito com urgência. No respondió, a las 3 de la tarde. O departamento de finanças me notificou de repente que fuera. O diretor financeiro me empujou uma hoja. Lu Yuan. La senhora sua aprobou sua solicitude de antecipo, pero necessita que firme este acordo. Locogi y no miré. Era um acordo de aposta de rendimento. Dentro de 3 meses, o rendimento deu área de Ruadon deve aumentar 30%. De lo contrário, o salário antecipado deverá devolver-se por duplicado. O diretor financeiro asintió. La senhora sudijo. O firmas, o renuncias ao antecipo. Cogia o bolígrafo. Firmé diretamente. Por la noche, quando me disponia a salir do trabalho. La secretaria de Sukin me lamou à sua oficina. Empujé la puerta. Eu estava mirando documentos. Sem levantar la cabeça. Siéntate. Me sentei em la sila frente a él. Cerró los documentos y me mirou friamente. Sabes por que te hice firmar o acordo de aposta? Si. Dime, queres obrigar-me a renunciar? El se riu entre dientes. No eres tão tonto. Solo soy una pieza de sua ajedrez. No renunciaré. Se levantou y caminhou hacia mim, mirando-me desde arriba. Lu Yuan, quanto tempo crees que puedes aguantar? Hasta que no puedas obrigar-me mais. Entrecerró los olhos. Muy bien. Entonces, e veremos. Salí do edifício de la empresa. La noche era profunda. Me quedé ao borde de la carretera. Saquei mi teléfono y marquei número ao que não havia lamado em muito tempo. Olá, lá usou. Ajuda-me a buscar alguém. A quem? Eu subdirector Lin, quero saber todos seus movimentos em los últimos 6 meses. Colguei o teléfono y miré la ventana de la oficina de Sukin. La luz todavia estava encendida. Lo sé, este tormento acaba de empezar. Sem las 2 de la madrugada. Encontrei montão de caracteres estranhos em recursos humanos. O assunto descia. Senhor Lu, que buena jogada. E se clique em correio eletrônico y uma foto apareceu de imediato. Em la foto, eu estava sentado em uma cafeteria com uma mulher. Ela estava muito cerca. Quase pegada a mi ombro, com mi mano sobre sua espalda. Desde o ângulo de la toma. Parecia que la estava abrasando. O cuerpo do correio eletrônico solo tinha uma frase. La senhora su sabe esto? Mire la foto. Las sienes me latiam com fuerza. La mulher de la foto era minha irmã menor, Shen Shue. La semana passada, después de su cita, la acompanhei a uma cafeteria, pero la foto estava claramente recortada. Solo dijaram o ângulo mais fácil de malinterpretar. A la manana seguinte, quando leguei a la oficina. Me lamaram a la oficina do presidente. Abri la puerta. Sukin estava de pé frente a la ventana de piso a techo. Dando-me la espalda. Cerré la puerta. Su voz era muito fria. Cerré la puerta y me quedé quieto. El se dio la vuelta. Sosteniendo una tableta, la arrojou diretamente sobre la mesa de conferências. Explícamelo. La tableta mostrava la misma foto de anoche. Mi garganta se sentia seca. Esto não é esse lo que piensas. Entonces que é esse? El se acercou. Los tacones resonavam em la alfombra, sonido amortiguado. Quem é esse El? Um amigo. Amigo? El se riu friamente. Levantou la tableta. No puedo decirlo, la identidade de Shenchu é demasiado sensível. Uma vez que se haga público, los medios de comunicação desenterrarão mais coisas, incluída sua enfermidade. Incluindo lo que lhe passou a mi padre em aquel entonces. Ao ver-me em silêncio, la mirada de Sukin se volviu a mais fria. Dio por sentado. No, aclara-me-lo. Quem é esse El? E eu guardei silêncio. El me mirou fijamente. Se echou a rir de repente. Bien, Lu Yuan. Realmente eres bueno. Cogió o teléfono fijo y marcou número curto. Vice-presidente Lin,
Eu proyecto de la região de Wadon se suspende por completo y se reevaluam los sócios de cooperação. Qual o teléfono y me miró, puede salir. De vuelta em mi puesto, descobri que mi ordenador estava bloqueado de nuevo. Alguém deu departamento de Tidijo. Eu subdirector Lin a pedido que todos os ordenadores do departamento de ventas estén encriptados de forma uniforme. Miré a mi alrededor. Los ordenadores de los demais funcionavam com normalidade. Ao meio-dia, hermano Li me levou escondidas a la escalera. Hermano, como ofendiste a la presidenta Su? No es nada. No me mientas, subdirector Lin acaba de decir em la reunião que todos os clientes que tienes em tus manos se lhe transferirão. Apretei o puno. Quando? A hora mesmo. No estabas, por la tarde. Estava classificando los materiais de entrega. Sonó o teléfono. Era o médico tratante de Shen Shue, Sr. Lu. Los resultados de los exámenes de sua hermana han salido. Necessita cirurgia lo antes possível. Quando? Lo mejor es la semana que viene, coste es de aproximadamente 200 mil. Cerré los olhos. De acordo, juntarei o dinheiro lo antes possível. Colgou o teléfono. Mirei o saldo de mi cuenta bancaria, solo quedaban 30 mil. Por la noche. Invitei a tomar algo a la usou. Es uno de los poços amigos que todavia está dispuesto a hablar comigo. 200.000? Ahora mesmo também estou escaso de dinheiro. Lá usou se rascou la cabeça. Por que não lhe perguntas a Sukin? Neguei com la cabeça. Impossível. Y tu que vas a ser? Vender rinon. No dije nada Y de trago. Lá usou suspirou. O que é tal esto? Conosco alguém que presta dinheiro, interesse é pouco alto. Pero puede servir para uma emergência. Do del momento. Dame o contato. Ao meio-dia do dia seguinte, fui a uma casa de empenos em las afueras. Prestamista era calvo. Com uma cadena de ouro em o cuello. 3 meses. Interesse deu 5%. Interesse se duplicou. Firmei o contrato. Calvo me acercou a 20 fajos de bilhetes. 177 Senor Lu, pague a tempo. De vuelta em la oficina. 178 La recepcionista me lamó. Hermano Lu, la senhora Su quiere verlo em sua oficina. 179 levava la bolsa de dinheiro. Las palmas me sudaban. Empujé la puerta. 180 Sukin estava revisando documentos. Levantou la vista hacia la bolsa em mi mano. A dónde fuiste? 181 a ver a cliente. Cliente pagou em efetivo. No dije nada. 182 se levantou, se acercou a mim y de repente intentou quitar-me la bolsa. 183 me apartei passo ao instante seguinte. Sua mirada cambiou de imediato. Que é esse algo que não me puedes mostrar? 184 objetos personagens. Se burlou. Diese amigo outra vez? 185 no Lonegué. Me mirou fijamente y de repente dijo. 186 Lu Yuan, divorciemo-nos. Levantei la vista. 187 O acordo de divórcio está redactado. Abogado se pondrá em contato manana. Seguiu la vuelta y regressou a seu escritório. 188 Em lugar de hablar tranquilamente deu clima. A hora, Sal 189 estava parado abaixo, em la empresa, com la bolsa de dinheiro em la mano. Sonou mi teléfono. 190 era Shen Shue. Hermano, doctor disse que la cirurgia pode ser la próxima semana. 191 Se, dinheiro está listo. Por que tu voz está ronca? 192 Estuviste despierto esta tarde outra vez? Respirei hondo. Estou bem. 193 Descansa bem. Colguei o teléfono. Levantei a vista hacia la oficina de Suking. 194 La luz todavia estava encendida. Sabia que algumas coisas eram irreversíveis. 195 Fui ao hospital. Estava parado frente à máquina de búsqueda de compatibilidade de médula óssea, com os dedos temblando sobre o botão de imprimir. Compatibilidade 92%. 196 Imprimir. 197 Donante. 198 La enfermeira de guardia me recordou em voz baixa. Senhor Lu, la informação de este donante está encriptada. 199 Se requiere que la família proporcione mais pruebas. Shen Shue estava doblando grulas de papel ao verme. Imediatamente metió las grulas debaixo de la manta. 200 Hermano, doctor disse que mis indicadores melhorarão. 327 O teléfono vibrou. Era lá usou. Lo averigué. 328 E reorganizado todos os assuntos turbios deu subdirector Lin, listos para usar em qualquer momento. Respondi. 329 mm. Mira-me reflejo em cristal barbudo. 330 olhos inectados em sangue.
Uma enfermeira entrou y me entregou um formulário de exame. Senhor Lu, 331 o diretor me pediu que lhe informar a y que tomara uma decisão pronto. La enfermeira sussurrou. 332 também deverias descansar. Su propio exame. Losé. 198 La enfermeira de guardia me recordou em voz baixa. Senhor Lu, la informação de este donante está encriptada. 199 Se requiere que la família proporcione mais pruebas. Shenshue estava dobrando grulas de papel ao verme. Imediatamente metió las grulas debaixo de la manta. 200 Hermano, eu Dr. D. Senhor Lu, pague-lo a tiempo. Regrese à la empresa. La recepcionista me lamó. Hermano Lu, eu presidente Su quiere que vai à sua oficina. Levava la bolsa de dinheiro. Mis manos sudaban. Empujé la puerta. Su Qin estava revisando documentos. Levantou la vista hacia la bolsa em mi mano. A dónde fuiste? Via um cliente. O cliente me deu efetivo. Não dije nada. Se levantou e Y se acercou a mim. De repente estendió la mano para tomar la bolsa. Me esquivé hacia atrás. Sua mirada cambiou instantaneamente. Que é esse algo que não me puedes mostrar? Objetos personais. El se burlou. É esse diese amigo outra vez? No lo negué. El me mirou fijamente y de repente dijo. Lu Yuan, divorciemo-nos. E a no soporto esto. O acordo de divórcio está redactado. O abogado se pondrá em contato contigo manana. Se deu la vuelta y regressou a seu escritório. Em lugar de discutir tranquilamente o clima, a hora. Estava parado abaixo do edifício de la empresa, com la bolsa de dinheiro em la mano. Mi teléfono sonó. Era Shenshue. Hermano, o doutor disse que poderá operar-me la próxima semana. Se, o dinheiro está listo. Por que tienes la voz ronca? Has estado trasnochando de novo? Respirei hondo. Estou bem. Descansa bem. Colguei o teléfono. Levantei a vista hacia la oficina de Su Qin. La luz seguia encendida. Sabia que algumas coisas já não podiam deixar-se. Fui ao hospital. Me parei frente à máquina de búsqueda de compatibilidade de médula óssea, com o dedo suspendido. Botão de impressão tembloroso. Coincidência 92. Donante 198 La enfermeira de guardia sussurra ao Sr. Lu, la informação de este donante está encriptada. La enfermeira de guardia sussurra ao Sr. Lu, la informação de este donante está encriptada. Necessita mais pruebas de la família. Shenshue está dobrando grulas de papel ao verme. Imediatamente esconde las grulas de papel em la manta. Hermano, los médicos dizem que mis indicadores melhorarão. Lo interrompi. Diminuí la velocidade de los negócios a propósito. La esquina de um aviso de pago atrasado em la mesita de noche quedou à la vista. Desde que me degradaram, mi salário nem sequer alcança para pagar o tratamento básico, Senhor Lu. La enfermeira apareceu de repente. La tarifa de hospitalização, em este momento. O ascensor se abriu com um din. Su Qin salió com um fajo de documentos. O sonido de sus tacones se detuvo de repente. Que haces aqui? Su mirada se fijou em la habitação detrás de mim. Quem está enfermo? Shenshue tossiu violentamente de repente. O monitor emitiu um alarme estridente. La hija de um amigo. Me girei para bloquear o cristal. Su Qin me apartou diretamente. La hija de que amigo? Para necessitar que te tomes 3 dias livres seguidos? La enfermeira corrió. Haste a um lado, o paciente necessita ser reanimado. Em meio do caos, Su Qin viu o historial médico que se havia caído. Paciente. Shenshue. Relação com o tutor, hermanos. La mano de Su Qin, que recolhia o historial médico, temblou de repente como um tamiz. Shenshue. La hija de Shenzimin. La hija de ese asesino que matou a mi madre. É essa tua irmã? Cada palavra que pronunciou pareceu salir entre dientes. Entonces, y tu, quem eres? Que relação tienes com Shenzimin? É esse mi padre. Así que com que me casé é esse. É esse o hijo deu asesino. Le agarré la muneca. Escucha-me. Ao princípio, eu tampouco sabia nada de esto. Me apartou, sus unas me aranaram o braço hasta que sangrou. 5 anos de matrimônio. Dormias a mi lado todos os dias. Y em realidade estava com o hijo de mi inimigo mortal. Compartimos a mesma cama durante 5 anos. Em esse momento, o médico tratante corrió de repente. Senhor Lu, hermano, o donante 107 hectares aceptado reunir-se. Su Qin le arrebatou a tableta ao médico. Ao ver la pantalla, su rosto perdió todo o color ao instante. Este é o número de donante de mi padre. Quando levantou a vista, sus olhos estavam enrojecidos.
Sua voz se atascou de repente. Todo su corpo se tambaleou. Estava a ponto de desmaiar-me ao segundo seguinte. Me apartou com força. Vós outros dois, padre e hijo, os levais muito bem. Se echou a reír de repente, pero las lágrimas caíram. Se mi padre lo supiera. Casi salvou a la hija de su inimigo. Em el televisor de la estação de enfermeria, se estava emitindo reportagem sobre Xinjiang. El 10º aniversário do acidente em la planta química de Lantian. Los familiares de las vítimas se manifestarão manana. Corte a la entrevista de la vicepresidenta Lin. Rastrearemos a los responsáveis. Encontraré a todos sus parientes. Siento la sangre hirviendo em mis venas. Ahora entendo por que emitiu me agarrou la mano com fuerza hasta morir y dijo. Nunca desde que nadie lo sepa. Eres eu hijo de Shen Zimin. Sukin, te detendré em eu ascensor. Puedes divorciar-te ou vengar-te. Pero Shen Shue, Lu Yuan, é o presionou el botão de cierre. Manana las nueve de la manana. Vem a minha oficina com eu acordo de divórcio. La puerta do ascensor se estava cerrando a medias quando de repente la abrió de nuevo. Sabes lo mais ridículo? Sua voz era escalofriantemente fria. Eu sábado passado, mi padre firmou el acordo de donação y dijo. Salvaram na vida es una bendición. Sus unas se clavaram profundamente em la palma de su mano. Ahora esta bendición é para la hija do asesino de mi padre. Antes de que la puerta do ascensor se cerrara de nuevo, escuché sua última frase. Mi madre está mirando desde el cielo. Lu Yuan, Carino. Su expediente personal ha sido revisado. De repente, brilhos de luz iluminaram o exterior de la ventana. Dos hombres com gorras de beisebol estavam fotografiando la ventana de la habitação do hospital. Saqueé suavemente o informe de exame que Shen Shue sostenia. Em el reverso, las palavras escritas a mano por el médico. Se no há trasplante, la esperança de vida no supera los 3 meses. La linha deu ritmo cardíaco em um monitor. Fluctuou violentamente de repente. La alarma rompió el cielo nocturno. Me paré frente a la ventana. Mirando a luz crescientes periodistas abaixo. Mi teléfono vibrou de nuevo. Era mensagem de Sufu. Manana las ocho em minha oficina. A solas. La noche antes de la boda hace 3 anos. Lo que Sufu me dijo em eu estúdio. Xiaolu, mi hija no sabe tu origem. Eu tampouco lo diré. Pero debes recordar, se algum dia este secreto la lástima, te haré pagar. A hora, alegado este dia. Estuve sentado em el borde de la azoteia toda la noche. La lamada de lá usou entrou de repente. Hermano Yuan, algo pasó. La vicepresidenta Lin le enviou la informação de Shen Shue y la tuya. A la associação de familiares de las víctimas. A hora se estão reunindo. Apretei o teléfono. Quantos? Alameda -30. Eu líder é seu hermano deu falecido de ano. Se lama Wang Qian. Quando regressei à habitação do hospital, a enfermeira estava cambiando o vendagem de Shen Shue. Senhor Lu, eu diretor quer que vai à sua oficina. Em la oficina deu diretor. 3 guardias de seguridade pai em la puerta. Senhor Lu, dada la situação actual. O hospital lhe recomenda que traslade a sua irmã a outro centro de imediato. Eu la observo. Empuja la tablet. É o hilo mais comentado em o foro local. Asesino Y traidor. Los familiares de la vítima exigem justiça. Fotos de Shen Shue em la cama do hospital Y Lu Yuan como ilustração. La secção de comentários está aqui arde. Hemos recebido notícias de que Manana habrá protestas. Por la seguridade de los demais pacientes. Quando regressei à habitação, Shen Shue estava despierta. Hermano, te recausado problemas? Lhe sirvo um vaso de vinho. Todos pensem. Manana iremos a um hospital melhor. O teléfono vibra. É um correio de Sukin. Acordo de divórcio. Em la secção de notas deu adjunto, disse. Firma antes de las 9 de esta manana. Frente à la puerta principal do hospital. Cero. Acabo de legar ao vestíbulo quando ouí o clamor exterior. Muerte ao asesino. Hija deu asesino, larga-te do hospital. Através de la puerta de cristal, véu a mais de 20 pessoas com pancartas. Wang Qian está ao frente, gritando à la câmara. La hija de Shen Zimin deve dar-nos uma explicação. Eu, capitão de seguridade, me detiene. Sal por la puerta traseira. O coche está listo. 50 metros frente ao edifício. La secretaria de Sukin me leva diretamente à la sala de conferências. Sukin está de espaldas a mim, de pé junto à la ventana, com uma carpeta em la mano. Sabes que é esto? Se dá la vuelta y tira la carpeta sobre la mesa.
Eu informe de compatibilidade de médula óssea de Shen Shue. No me muevo. Sienta-te. Senala la sila. Te contaré uma história. La explosión de hace 10 anos. Minha esposa não temia por que morir. La voz de Su Qin é muito tranquila. El se lanzó de nuevo ao fuego para salvar a 3 trabalhadores, incluído o hermano de Wang Qian. Abre la carpeta. Dentro, la foto de tio Lao. É essa la última foto que alguém tomou. Em la foto, la madre de Su Qin, de pai frente a la planta química, temblando. Las personas queimadas. Detrás, denso. Después de que tu padre fuera condenado, investiguei a toda tu família. Su Qin me mira fijamente. Incluída Shen Shueyer. Empuja novo documento. É esse consentimento de donação de médula óssea. E refirmado. Levanto la cabeça bruscamente. Quais são as condições? La mirada de Su Qin é fria como o hielo. Divorciar-se de Su Qin. Ir-se de esta cidade para sempre. Segundo, tienes que admitir publicamente a los medios que ocultaste deliberadamente a la família Su. Sabia que eras hijo de Shen Zimin. Não se pode decir. Terceiro, hizo uma pausa. Shen Shue tuvo que cambiar su nombre y ser olvidada, y nunca volver a aparecer. Em esse momento, la puerta de la sala de conferências se abrió de repente. Su Qin estava em la puerta, miró los documentos sobre la mesa y luego me miró. Papá, los medios estão todos abaixo. Su Fu se levantou. Sal primeiro, todavia no reterminado de hablar com Lu Yuan. Su Qin não se movió. De que está hablando? Vi los olhos enrojecidos de Su Qin y de repente tomé uma decisão. Presidenta Su, estou disposto. Me volvi hacia Su Qin. Shen Shue minha irmã de sangue, acaba de cumprir 18 anos. Fui enviada a um orfanato a los 8 anos. Não sabe nada de lo que passou esse ano. Ocultei minha identidade porque, respirei hondo. Ao princípio, realmente não sabia lo que passou esse ano, y quando me enterei después, não queria perder a Su Qin. La cara de Su Qin se puso cada vez mais pálida. Su Fu de repente golpeou a mesa. Suficiente. Sal primeiro. Quando os guardias me sacaram do edifício, Wang Qian y os reporteiros me rodearam. O hijo de Shen Zimin, o hijo de um assassino se atreviu a aparecer. Los flashes me deslumbraram. Alguém me tirou uma botella de água. Mi teléfono sonou em esse momento. Era do hospital. Senhor Lu, la condição de sua irmã se ha deteriorado repentinamente y está em processo de reanimação. Quando corri ao hospital, la luz de la sala de emergências todavia estava encendida. La enfermeira me detuvo. No puedes entrar, o paciente tiene uma reação de rechazo aguda, o diretor está em la reanimação. Me deslicé hasta o suelo apoiado em la parede, o teléfono se me salió do bolsillo, la pantalla estava encendida. Era o último mensagem de texto de Su Qin. Por que está passando esto? Uns dias depois. O médico abriu a puerta de cristal y salió, su bata blanca manchada de sudor. Ha sido muy exitoso. A hora depende de la reação de rechazo. Me apoiei em la parede, mis piernas flaqueaban. Saquei mi teléfono. Mis dedos flotaram em la pantalla durante muito tempo antes de escrever. La cirurgia de Shen Shue foi exitosa. Lo siento, no puedo irme ahora. Después de que se estabilize, irei afirmar o acordo de divórcio. Después de enviá-lo a Su Qin, tirei o teléfono em mi bolsillo. La carcasa metálica se siente caliente contra o muslo. Oficina do presidente, edifício Su. Su Qin mira fijamente la pantalla de su teléfono, com os dedos suspendidos sobre o teclado. Sua assistente lama la puerta com cuidado. Presidenta Su, o subdiretor Lin disse que está harto y se vê. Después de que la puerta se cierra, o pulgar de Su Qin se detiene muito tempo em o quadro de resposta. Finalmente, solo borra lo que ha escrito y tira o teléfono ao cajón. Dentro do cajón hay. Nuestra foto do aniversário de bodas do ano passado. Em la foto, le estou poniendo um anillo em o dedo anular. Sus olhos se curvam como medias lunas ao sorrir. Las yemas de los dedos de Su Qin acariciam suavemente mi rosto sonriente em la foto. De repente, recuerdo o dia de mi cumpleaños o ano passado. Escabuli um cielo leno de luzes estelares em la azoteia de la empresa. El trabajó esta tarde em la noche y ao abrir la puerta, me viu de pé entre las estrelas, sosteniendo su pastel favorito em mis manos. Feliz cumpleaños, esposa mia, le dije, sorriendo tão tiernamente. Pide um deseo. El deseo estar comigo para sempre. Luego recordou que tuve fiebre o inverno passado.
Incluso insistiu em preparar-lhe café. Se quedou pegado em um marco de fotos de cristal, se apresurou a limpiá-lo com uma manga. Pero quanto mais lo limpiava, mais borroso se volvia. Em eu fundo deu cajão deu escritório, também escondo cartas de amor que lhe escrevi. Cada uma comienza com para la mejor esposa del mundo, y afirma sempre S. Tu fiel Lu Yuan. Eu a colecionado cartas durante 3 anos completos, desde que nos conhecimos hasta que nos casamos. No atirado ninguna. Su Qin de repente agarra o maletim sobre la mesa y lo lanza com fuerza contra la parede. Los documentos caem ao suelo. El se agacha em o suelo y finalmente rompe a orar. Por quê? Por que me mentiste? El agarra la tela de su pecho. Em la foto, eu dolor como se le hubiera arrancado trozo a la fuerza. Creía tanto em ti. Te amava tanto. El recuerda cada vez que se emborrachava em compromissos eu lhe preparava sopa para aliviar la resaca y esperava que volviera a casa. Recuerda que quando tinha fiebre, eu me quedava despierta toda la noche a su lado. Recuerda o dia de la propuesta. Eu lené toda la plaza debaixo de la empresa com rosas. Estos recuerdos ahora são como cochilos. Clavando-os em mi corazón. Quanto mais profundo era su amor, mais dolor sentia ora. Su Qin tiembla y levanta su teléfono. Em eu álbum, todavia estão guardadas nuestras fotos del mês passado. Em la foto, el se apoia em mi ombro. Mi braço rodeia sua cintura, ambos sorreímos tão felizes. Lu Yuan. Cuento la velocidade de la goteu, uma gota, 2 gotas. 327 o teléfono vibrou, era lá usou, lo averiguou a todo. 328 reunido todos los assuntos de la subdirectora Lin, puedo usar-los em qualquer momento. Respondi com um ok. 329 levantei la vista y vi me reflejo em eu cristal, com barba de 3 dias. 330 com los olhos inectados em eu teléfono vibra. Esse lá usou. Lo averiguado. Reunido todos los assuntos turbios del subdirector Lin podem usar-se em qualquer momento. Respondi. Levantei a cabeça y vi me reflejo em eu cristal barbudo. Olhos inectados em sangue. Uma enfermeira entrou y me entregou uma ordem de exame. Senhor Lu. O diretor me pediu que lhe informara y que tomara uma decisão pronto, dijo la enfermeira em voz baixa. Também deverias descansar, sede tus propios exames. Lo interrompi. Câncer de pulmão em etapa terminal? La enfermeira se quedou helada. Sonreí. No lhe digas a minha irmã. Guardei o informe de exame em mi bolsillo. Certamente. Lá usou legó correndo. Hermano Yuan, mira esto. Em su teléfono, uma captura de pantalla de correio eletrônico deu subdirector Lin. Las fotos estão editadas. Garantizado que não se notará nada. E não importa. Le devolvi o teléfono. Toda terminado. Kinsu regressou à casa y viu mis pantuflas todavia em la entrada. Ela recordou o primeiro ano de casados. Cada vez que regressava de viagem de negócios, descia, reportando, presidenta, sua empleada mais leal a regressado. Luego, como tonto, se parava firme y saludava. Agarrou las pantuflas com a intenção de tirá-las, pero ao final las abrasou y se agachou. Las lágrimas caíram sobre o suelo, salpicando pequenas gotas de água. Kinsu sonou com su boda. Su padre estava abaixo com uma cara sombria, y eu estava sudando frio em o escenario, estranando-lo. Eu não vi está disposto? De repente empecé a escupir sangue, tinendo de rojo o traje branco. Se despertou gritando y descobriu que la almorrada estava empapada. Tocou o teléfono em la mesita de noche. La pantalla todavia estava em nuestra última interfaz de chat, esse mensagem, te esperaré quando se estabelece y volveré a firmar o acordo de divórcio. Debaixo deu mensagem, estava o espacio em branco que eu nunca respondió. Mis dedos marcaram mi teléfono se encontro. Olá, o número de ninguno está disponível temporalmente. Se levantou aturdido. Agarrou as laves deu coche y salió correndo. Los tacones de su Qin iniciaram sonido apresurado em o pasillo silencioso. La enfermeira em o mostrador levantou la vista. La hora de visita havia passado hace mucho tiempo. Só ela presidenta do grupo Su. El mostrou diretamente sua identificação. Dode está Lu Yuan. La enfermeira do DOY senalou o final do pasillo. Zona de descanso para familiares de la sala de aislamento. Pero Su Qin se havia precipitado. Me detuve em seco, aturdido. Me inclinava sobre o cubo de basura tosindo violentamente, com manchas de sangue de color rojo escuro filtrando-se entre mis dedos.
La espalda de minha camisa branca estava empapada de sudor frio, pegada a mis omóplatos prominentes. Lu Yuan. Me estremeci e meti apressuradamente o panuelo manchado de sangue em mi bolsillo. Tu, como? Su Qin me agarrou diretamente de la moneca, la sangre dejou na marca roja em su palma. Que é esse esto? He estado demasiado cansado ultimamente, me reinflamado um pouco. El me mirou los lábios pálidos. De repente estendió la mano para tocar-me la frente. La temperatura ardiente hizo que sus pupilas se contrajeram. Tienes fiebre alta. Pero la sangre, amas a esta inflamação. La enfermeira se acercou ao ouvir o ruído. Senhora Su, eu senhor Lu ha estado estes dias. Lo interrompi bruscamente, Su Qin. Soltou-me mano se dirigiu diretamente ao mostrador de enfermeria. Cuéntamelo todo sobre sua condição. Não me pasa nada. Corri para detenerlo. Pero todo se volvió a negro caía ao suelo. Em la oficina del médico, Su Qin apretava com fuerza o informe do exame. Câncer de pulmão em etapa avançada. Quando ocorreu? O médico tratante se ajustou as gafas. Diagnóstico há 3 meses. O senhor Lu se negou ao tratamento. Dijo que primeiro resolveria los gastos de la cirurgia de sua irmã. 3 meses. La voz de Su Qin se elevou de repente. Foi quando eu empezou a pedir permissos com frequência. Sua frequência de sangrado ha aumentado recentemente. Las células cancerosas já se han disseminado. Su Qin de repente tirou o informe sobre la mesa. Por que não notificaram a la família? La persona de contato de emergência registrada por el senhor Lu é la senhorita Shen Shue. Uma risa amarga. Ela dijo que não tinha outros parientes. Su Qin se apoiou em la parede, o informe em sua mano e estava arrugado. Me sacaram empujando com el suero. Ao vê-lo, instintivamente quis esconder-me. No te muevas. Me agarrou ao suporte del suero, com la voz temblorosa. Hasta quando vas a seguir escondendo-te? La enfermeira sussurrou. O paciente necessita repouso absoluto. Eu sou sua esposa. Su Qin dijo palavra por palavra, em eu sentido legal. Después de que la enfermeira se fuera. El finalmente se derrumbou. Lu Yuan, te has vuelto louco, verdade? Por que me lo ocultaste? Intentei incorporar-me. Em esse momento, Shen Shue justo estava dizendo, Azik, tu quer? Agarrou-me mano la pressionou contra la cara do vendedor. Mira-te, como te vês agora? Mis manos fueram tocadas, suas lágrimas queimavam aterradoramente. Su Qin recordou de repente que há uns meses, sempre me sentia mal, eu estava partindo documentos. Sem levantar a cabeça, ve ao hospital tu mesmo. Agora entendo. Eram os signos de metástases óssea do câncer. Recordou de novo a semana passada, quando me gritou que saliera de la oficina. Estava muito ansioso, movendo-me tão lento como um anciano. Eu solo sonrei dije. Senhor Su, no se enoje, e a me voe. O monitor soluzou em voz baixa. Su Qin volvió a hablar. Por que não me lo dijiste? Miré ao techo. Decir quer? Decir que me estou muriendo? Sabes que eu... Que passaria? Me volvi para mirá-lo. Te compadecerias de mim? Te obrigarias por alguém que se está muriendo? Las unas de Su Qin se clavaram em sua palma. Lu Yuan. Como pudiste? Como pudiste descer algo assim? Suspiré. Diesho, és minha irmã, Ju Yuan. Solo queria ocultar-te-lo de minha irmã. No quero que sepas que só hijo de Shenzime. Deja de hablar. Se levantou de repente, la sila chirrió em el suelo. Lu Yuan. Em que me has convertido? Que significa nuestros 5 anos de matrimônio para ti? Miré sus olhos enrojecidos, sem los melhores 5 anos de minha vida. O teléfono de Su Qin sonou de repente. Era Su Fu, colgou diretamente, ao segundo seguinte sonou de novo. Contesta, sonrei, no hagas que o presidente se preocupe. Fui ao pasilo, a voz de Su Fu legou desde o outro lado do teléfono. Quin. La junta directiva ha decidido convocar uma reunião de acionistas de emergência hoje. Papá. Gritou se encontro, se vê a morir. Lu Yuan tiene câncer terminal. Lo sabias? Hubo um largo silêncio ao outro lado do teléfono. Lo sé. Su Qin ha estado a mi lado cuidando-me todo o dia. Su Qin me limpiou o sudor de la frente com uma toalha úmida. Suas lágrimas caíram em mi rosto. Por que não te tratas? La sangria não puede esperar. Sostuve sumano. La tasa de êxito era inferior ao 100%. Se apartou, atônito. Assim que tu eliges esperar a morir, eu elijo salvar a quem pueda salvar primeiro.
Suquim sacou el acuerdo de divórcio de su bolso. Estendi la mano para cogerlo, pero el lo hizo anicos delante de mim. Lu Yuan, escucha-me bem. Se quieres divorciar-te, levanta-te y vive. Não intentes escapar com la muerte. Los olhos de Suquim estavam muito inchados, pero su voz era tão clara como sempre. Tirou los trozos de papel a la papelera. De lo contrário, será tu esposa para sempre. Em esse momento, eu vi Josué entrou apresuradamente. Se quedou helado ao ver a Suquim. Senhora Su, atraído las cosas? Pergunté. El me entregou uma carpeta. Todas as pruebas del crimen del subdirector Lin. É suficiente para condená-lo a 10 anos. Suquim tomou a carpeta. Esto lo manejaré eu. Se volvió hacia mim. Lo único que tienes que hacer ahora es cooperar com el tratamento. Sonreí amargamente. É inútil. De repente, elevou a voz. E a recontactado expertos de Estados Unidos, Legaram Manana. Eu vi Josué se retirou em silêncio y cerrou la puerta. Hasta la noche. Suquim se quedou dormido em la cama, com la mano apretando mis dedos, como hace 5 anos em nuestra boda. Mientras me temblaba la mano ao poner meu anillo, la frequência cardíaca em um monitor se acelerou de repente. Le que suavemente las lágrimas de la cara. Diz em voz baixa, lo siento, te haré orar de nuevo. Eu esperto se quitou o estetoscópio y negou com la cabeça Suquim, como o máximo 2 semanas. Las unas de Suquim se clavaram em su palma. No se dio cuenta de que brotaban gotas de sangue. Não há outra solução. Hemos probado todas as opções, suspirou el esperto. Las células cancerosas se estão estendendo demasiado rápido. Sonreí debilmente. Gracias por todo este tempo. Antes de terminar de hablar, sentiu um dolor agudo de novo. Suquim imediatamente abrasou minha cabeça. Salpicaduras de sangue mancharam sua camisa branca. Chencho elegou em sila de ruedas, sosteniendo la cajá del anillo roto. Tenia los olhos rojos, claramente havia estado lorando. Hermano. Hoy puedo dar 3 passos. Viu los olhos rojos inchados de Suquim y empezou a lorar de nuevo sem dar-se cuenta. Suquim se agachou y le tomou la mano. Tu hermano quiere ver eu amanecer em la playa. Nos acompanhas? La ambulância nos levou especialmente a esta playa privada. Suquim despejou o lugar com antelação. Toda a costa estava vazia. 427 O personal médico montou na cama de hospital. Neguei com la cabeça. Permita-me 428 sentar-me em la sila de ruedas. La brisa marina com sabor a sal me golpeou. Entrecerré los olhos. 429 Que é cálido. Dijo Suquim de repente, agachando-se y enterrando la cara em mis rodillas. 430 Sus ombros temblavam violentamente, pero se mordia los lábios com fuerza para não lorar. Empecé a toser sangue sem parar. 431 Suquim se arrodilhou em la arena, secando-me la comisura de la boca com um panuelo. Aguanta um pouco mais. 432 Dijo lorando, e acasi saiu el sol. Mirei o oscuro horizonte del mar. 433 Y de repente dije, lo siento, eu dia de la boda. 434 Estava tão nerviosa que se me caiu el anillo ao suelo. Las lágrimas de Suquim me golpearam la cara. 435 Lo recogiste, minha respiração se debilitava cada vez mais. 436 Suquim me abrasou y tarareou la canção de nuestra boda. Lu Yuan. 437 Mira, senaló é o limite entre o cielo y el mar, el cielo está amanecendo. 438 Intentei abrir los olhos, pero mi visión se volvia cada vez mais borrosa. Suquim. 439 E estou aqui. Creo que veo a mi madre. 440 Su mano se apretou de repente. No te vayas, por favor no te vayas. 441 Quando los primeiros raios de sol asomaram por el mar, mi corazón dejó de latir. Suquim me abrasou com fuerza. 442 Hasta que o personal médico vino apartar-lo. Presidente Su, e está. 443 Negou com a cabeça como um louco. El prometió que veria eu amanhecer. 444 O sol nasciente alargava nuestras sombras, como em la foto de boda de há 5 anos. Curiosamente, 445 todavia podia ver-lo todo. Via Suquim desplomado em la arena. Via Chencho correr lorando. 446 Via ao personal médico negar com la cabeça y suspirar. Quise secar-lhes las lágrimas, pero mis dedos atravesaram la mejilla de Suquim. 447 Flotava junto a Suquim. Vi como me ponia o traje que levava el dia de la boda. Me dava uma pena tremenda.
448 Lorando, me anudou la corbata, e te dije entonces, que este estilo era antiquado. 449 Eu viejo ou, com os olhos enrojecidos, me entregou na carta, la encontrei em su cajón. Suquim desplegou la carta. 450 Y solo havia uma linha de texto, se há eu na próxima vida, todavia iria lá entre... Eu personal de enfermeria colocou uma cama de hospital. Neguei com la cabeça, déjame. Em sila de ruedas. La brisa marina com sabor a sal me golpia. Entrecerré los olhos. Que é cálido. Suquim de repente se agachou, enterrando su rosto em mi rodila. Sus ombros temblaban violentamente, pero se mordia los lábios com fuerza para no lorar. Empecé a toser sangue sem parar. Suquim se arrodilou em la arena, limpiando-me la comisura de la boca firmemente com panuelo. Aguanta pouco mais. Dijo lorando, e a casia amanece. Mirei o horizonte marino escuro. De repente dije, lo siento mucho, eu dia de la boda. Nervioso, deixa cair eu anilo ao suelo. Las lágrimas de Suquim caíram sobre mi rosto. Lo recogiste, lo recogiste. Mi respiração se debilitava cada vez mais. Suquim me abrasou, tarareando la canção de nuestra boda. Luiuan, mira, senaló o horizonte. El cielo está a ponto de aclarar. Hago todo lo possível por abrir los olhos, pero mi visión se vuelve cada vez mais borrosa. Suquim. Estou aqui, creo que veo a mi madre. Su mano se apretou de repente. No te vayas, por favor no te vayas. Quando eu sol bajo sobre o mar, mi corazón se detuvo. Suquim me abrasou com fuerza. Hasta que o personal médico vino a levárselo, senhora Su, ia. El negó com la cabeça como louco, me lo había prometido, que veríamos eu amanhecer. El sol de la manana largou nuestras sombras, como la foto de boda de hace 5 anos, lo estranho é esse que. Todavia puedo verlo todo, veo a Suquim sentada em la playa, veo a Chenchuel orando y acercando-se. Veo ao personal médico negando com la cabeça, quero secar suas lágrimas, pero mis dedos atraviesam la mejilla de Suquim. Floto junto a Suquim. Veo como me cambia la roupa que usei em nuestra boda, que é preocupação. Me entras loraba, me ataba la corbata. Em esse momento dije, este modelo é esse antiquado. Eu viejos com los olhos enrojecidos, me entregou na carta. La encontrou em su cajón. Suquim la abrió para probar-la. Solo havia uma linha escrita, se realmente há outra vida, seguiré postulando a la empresa. Solo para verte de nuevo. Quando mi cuerpo fui empujado, Suquim corrió de repente. Espera. Sacou nuestro vestido de novia de su bolsillo. Esto. O momento em que eu, com eu personal, tomou eu anilo y me lo puso. Uma tênue luz me iluminou. Todo a mi alrededor era blanco puro, cálido como eu abrasou de uma madre. Eu tiempo parecia pasar mucho tiempo. De repente, uma cegadora luz blanca explotou. Via uma ninha pequena. Los olhos de la niña me miraban com curiosidade. Olá! Me lamo Suquim.